É o pedido sem mais. Ok, doutora Rayane, você é fofa. Mas, infelizmente, eu não vou dar, entendeu? Eu vou dar provimento ao recurso da parte autora e vou explicar aqui detalhadamente. Esse caso é um caso bem emblemático, bem interessante, porque o motorista de aplicativo ele foi descredenciado pela alegação da ré que ele tinha antecedentes criminais. Está lá na defesa. E ele, quando ajuizou a ação, ele juntou os antecedentes deles criminais do mesmo dia que ele ajuizou a ação, sem nenhum registro de ação penal. E vou explicar. Por que entrou essa história da violência doméstica? Ele juntou os antecedentes, que é um dos requisitos da lei, né? Que a gente já estamos aqui bem sabidos referente a isso, que tem que ter antecedentes negativos. Ele juntou no dia que ele entrou com a ação, para não ter justificativa que no outro dia tinha uma ação no dia anterior. Ocorre o seguinte, que a Uber, não sei como foi, recebeu uma parte de um depoimento referente a uma acusação, uma queixa, um boletim de ocorrência feita pela esposa do motorista contra ele. E ele juntou aqui na contestação, esse pedacinho desse depoimento dela. Ocorre, colegas, que é muito interessante quando a gente tem uma noção abrangente de outras áreas, né? Que a gente já tenha trabalhado em outras áreas. Primeiro lugar, relação de crime de violência doméstica é segredo de justiça, certo? Segundo lugar, não significa que uma protetiva concedida induz a um crime. Está aqui no enunciado vou ler aqui para vocês, do chamado Fonavide, que também tem o Fonavide, como tem o Fonage, tem o Fonavide. Aqui está apertado. Está bem longe tudo. O enunciado 37 diz o seguinte: acho que eu botei aqui dentro do... Acho que é 27, peraí. Botei dentro da decisão, peraí. Aff, Maria, esse negócio aqui tá horrível hoje. Dentro da decisão. A concessão da medida protetiva de urgência não está condicionada à existência de fato que configure em tese ilícito penal. O fato de ter ali uma reclamação, o que é que acontece? Mais adiante, na impugnação da defesa, o autor trouxe aos autos a cópia do processo dele. Gente, acredite numa coisa. Se você ler, como eu li, todo o processo que a gente tem acesso, né? O que é que acontece? Existe uma reclamação dela na polícia contra ele, que essa reclamação iniciou, e está lá, o documento aqui juntado, não há nenhum segredo, foi colocado aqui, em que iniciou que ele era motorista, chegou do trabalho, estava com calor, tinha 3 ventiladores, entrou no quarto porque eles estavam separados. Interessante que eles vivem há 14 anos, têm um filho há 26 anos, tem um filho de 15, e se separaram. E a casa é o objeto da confusão. Os dois moram na mesma casa, não conseguiram dividir. Ela foi, provocou bem ele, que eu não vou entrar nessa seara se é certo ou errado, e aí a discussão começou, os xingamentos, por conta de um ventilador. E aí ela foi na delegacia prestar uma queixa dele. Essa queixa foi parar lá em Lauro de Freitas. Queixa essa que se transformou em não foi ação penal, foi um procedimento que nem denúncia tem ainda, certo? Suposta ameaça, xingamento, calúnia, o que quer que seja. A juíza de lá, ela concedeu a medida protetiva que ela viu que a situação estava chegando a tal ponto de uma morte. E verdade. O que aconteceu? Na segunda vez, olha que estranho. No dia 4 de agosto, eu li todo o processo. Em abril, ela deu uma queixa dele. Em agosto, eles brigaram de novo e ela tocou fogo nele. Ela jogou álcool no corpo dele.
Se você vê as fotos juntadas aqui na ação, e ele foi correndo procurar protetiva para ele, coitado. E não foi concedido porque foi no plantão. O juiz não existe protetiva, tinha que ser uma cautelar de afastamento dela, dos dois. Então, e o processo dele está parado lá, vinculado a penso a esse outro. Ela ameaçou, foi ameaçada por ele, não existe nenhuma denúncia, foi concedida a medida protetiva, ele teve que sair de casa e ele recebeu, quando chegava do trabalho, ela lavando roupa, ela tocou fogo, jogou álcool nas costas dele, tá todo, se você olharem ali o processo, vocês vão ficar impressionados com as fotos. O homem é da cor preta, ficou branco, gente. Carne viva, as costas todas, os braços todos, tudo. Então, não é nada não, eu gostaria de saber como é que a Uber, em um procedimento sigiloso desse, porque ele trouxe aos autos o processo dele para se defender, tomou conhecimento deste depoimento da mulher, cujo não existe nada constando nos antecedentes criminais. Compreenderam, colegas? Imagine se eu não tivesse essa expertise nessa área. Me explique, como é que ia ficar depois da queda, o coice e a porrada? Como eu sempre brinco aqui. E eu botei aqui, ó, o caso do Uber. Ela é funcionária pública estadual. Adquiriram a casa com financiamento da Condé. Ela tacou álcool no corpo dele no dia 5 de agosto de 2021. O filho tem 14 anos de idade. Fizeram uma união estável em 2016, há 5 anos atrás, e viveram 16 anos juntos. Bom, tire suas consequências aí e imagine o que é que deve ter acontecido. E aí, de repente, chega um documento na Uber, não sei como é que essa Uber faz esse registro diariamente? Porque tem que pegar os antecedentes. São antecedentes que você pega lá no site da Justiça. E não tem, ele juntou nos autos. Ele tem, está negativo. Sabe por que está negativo? Porque ele não tem nenhum registro contra ele. Ele não tem nenhuma ação penal contra ele. E nem contra ela. O que é pior. Ela tocou fogo nas costas, jogou álcool, tocou fogo nele e não tem um processo, uma ação penal contra ela. Então, a gente tem que analisar, é uma lei que está com 17 anos de idade, a Lei Maria da Penha. Eu me pronuncio nessa sessão, nesse sentido, porque eu fui delegada da Delegacia da Mulher, conheço o contexto do sofrimento das mulheres perante os homens misóginos, mas nós temos também que ponderar essa situação, porque essa lei que está adolescente de 17 anos tem que criar corpo e ser adulta. A gente tem que utilizar como mulher essa lei com muita parcimônia, muita cautela. Não é assim, porque eu quero o meu apartamento e vou lá dar uma queixa em Maria da Penha, porque existe uma medida protetiva de afastamento do lar, que, diga-se de passagem, aqui tem um enunciado falando que quando se trata de ações de família, por exemplo, pensão alimentícia e afastamento do lar, é competência da vara de família. Está aqui, vou ler para vocês. Eu sempre, quando eu estava lá na vara de custódia, eu não concedia afastamento do lar, porque era muito perigoso essa zona cinzenta. Olhe bem aqui o enunciado. A competência civil dos juizados da violência doméstica e familiar contra a mulher é restrita às medidas protetivas de urgência previstas na Lei da Maria da Penha. Beleza? Tem lá. Prestação de alimentos, afastamento do lar. Tem lá no artigo 22. Devendo as ações cíveis e as de direito de família serem processadas e julgadas perante as varas cíveis de família, respectivamente. Isso existe porque há um abuso nesse tipo de pedido. Há um abuso. Eu vou lançar mão de uma lei, Maria da Penha, para poder tomar a casa, porque a casa é de nós dois, a gente não está conseguindo dividir, porque é miséria que está se dividindo ali. Então, voltando ao caso dos autos, não há prova nenhuma que ele tenha ação penal. Não há prova alguma que ele tenha antecedentes criminais. Ao contrário, ele provou que não tem. É negativo. Houve, sim, uma ingerência na vida desse motorista. Não é nada, não é reviver um passado. Ter que se defender de novo aqui em juízo, de que ele não tem culpa, que ele não passa de uma vítima. Talvez também ela seja, os dois reciprocamente, tem uma relação conflituosa.
E o filho também. Então, aqui, a Uber, volto, aquelas questões que não se trata de relação de consumo, tinha que ter... Volto de novo, doutora Rayane, tem que ter, sim, um procedimento, porque se esse procedimento tivesse sido feito administrativamente, não chegaria aqui à justiça, teria sido de novo cadastrado ele, teria voltado atrás, ele traria os documentos dele direitinho. Então, aqui, me desculpe, eu achei um absurdo, tá? Ele pediu danos morais, ele pediu danos materiais. Materiais eu não dei porque é aquela velha história. Eles trazem uma imagem dos valores, mas não fica claro se são valores que estão no nome dele. Ele tinha que trazer um extrato bancário referente, correspondente àquilo que ele ganhou naquele dia. Então, do mesmo jeito, eu não posso, tem que ser comprovado. E eu determinei que credenciasse ele. Eu acho que ele está cadastrado novamente, eu tenho impressão, né? Tá, doutor? A coisa foi tão séria que ele foi cadastrado novamente. E também eu dou aqui um dano moral de R$10 mil, doutores. Esse é meu voto. Doutora Carla? Doutora, a senhora determinou que ele seja restabelecido ao cargo. Determinei. Com R$100 no limite de até 10 mil. E dei um dano moral de R$10 mil. Perfeito. Era sobre a multa diária que eu ia questionar. Como a gente coloca aqui. Isso, acompanha a doutora. Acompanha, doutor Benício. Acompanha a turma. Então, dei provimento em parte ao recurso da parte autora para reformar a sentença impugnada nos termos do voto. Obrigada. Muito obrigada, excelência. De nada, Daiane. As ponderações para a empresa, espero que daqui para frente, nos processos futuros, já venham com essa logística de... Oh, que bom. Pronto. Vamos pensar que ainda é resquício do procedimento antigo, né? Entendi. Muito obrigada. Tá logo. Até logo, doutora. Muito obrigado. Esse foi o nosso último processo da pauta. Passo a palavra para a nossa presidente, doutora Ivana, para encerramento da sessão. Então, encerrado aqui é o julgamento dos processos na data de hoje, de 14 de agosto, às 16 horas e 12 minutos. Cumprimentando a todos e agradecendo a presença de todos que compareceram e assistiram a nossa sessão. Até logo. Até quarta, né? Até quarta. Até quarta, doutora. Foi um prazer presente nessa sessão com Vossas Excelências e até a próxima. Até a próxima.